Diga-me, o que é este livro? Este livro, portanto, são crónicas, não é verdade? São várias crónicas, não é, digamos, um romance ou um livro de história moçambicana. Explique o que é o seu livro primeiro. Bom, As Ancas do Camarada-Chefe é uma compilação de crônicas que eu fui publicando em diversos jornais moçambicanos e portugueses e algumas crônicas que fazem parte deste mesmo livro. Eu já tinha divulgado, já tinha publicado na minha rede social, nas minhas redes sociais. São crônicas que espelham o dia a dia de Moçambique. Eu costumo dizer que as Ancas do Camarada-Chefe são, no fundo, um diário de Moçambique. É um diário em que eu registro aquilo que é o presente de Moçambique, mas um presente que também não deixa de olhar o passado e também com um pouco de ousadia de espreitar aquilo que é o futuro de Moçambique. São crônicas diversas, conforme eu dizia, sobre diversas temáticas, sobre diversas realidades, diversos acontecimentos. Muito bem, Sérgio. Agora, você falou que fala aí no passado. Eu creio que nas crónicas você menciona figuras históricas como Marcelino dos Santos e Graça Machel e Armando Guebuza, não é verdade? É verdade, é verdade. Por isso eu dizia que é de facto um diário sobre Moçambique, um diário. E quem fala de Moçambique fala de algumas personalidades ligadas a Moçambique. E eu, muito em particular, toda a minha arte, digamos assim, eu não sei onde é que começa o meu trabalho enquanto Sim. escritor, eu não sei também onde é que termina o meu trabalho, a minha vida pessoal. Está tudo interligado. E evoco também deste livro essas figuras que, de uma ou de outra forma, fizeram parte daquilo que é a minha trajetória enquanto moçambicano e enquanto criador também. Olha, agora porque este título é um título interessante, As Ancas do Camarada-Chefe. Ora bem, Camarada-Chefe nós sabemos que era, pelo menos era no passado, vá lá, um modo de falar aos chefes, era tudo camaradas, não é? É o camarada-chefe. Mas porquê As Ancas do Camarada-Chefe? Tem alguma explicação por isso? Foi um título que lhe veio à cabeça? Porquê? Bom, o título que já criou muita polêmica, As Sim. Ancas de Camarada-Chefe, é no fundo um excerto de um texto que faz parte do livro, em que eu, como cronista, faço uma espécie de uma crítica ao espírito que existe cá em Moçambique, do chefismo. Em todo lado nós temos um chefe, temos um chefe. Mas se formos a ver nas repartições públicas, de quando em quando, o chefe é sempre um camarada. Isso já tem também uma conotação política. Exatamente. Então, isso na verdade, uma fala de uma funcionária de uma repartição pública. Por acaso é um acontecimento que eu presenciei, e chama o seu chefe de camarada-chefe. Então, na verdade, no dia em que eu vi isto, eu fiquei tão entusiasmado, porque tão curioso em querer ver o tal camarada-chefe. Mas o tal camarada-chefe, quando saiu, impressionou-me acima de tudo pelas suas ancas, porque era um camarada-chefe, digamos assim, gordo, o camarada-chefe que, conforme eu digo no texto, que derrubava todas as paredes dessa repartição pública quando se movimentava. Então, as ancas do camarada-chefe é parte desse texto que já aqui fiz Sim, referência, sim. mas é também crítica a esse espírito de chefismo, a essa nossa atitude, essa nossa política de encher gabinetes de chefes, que ao fim do dia não temos já quem responsabilizar quando as coisas não correm bem. Então, as ancas do camarada-chefe é também uma metáfora, um sarcasmo a essa nossa realidade Sim, moçambicana. sim. É conduzida mesmo por o chefismo, são os chefes que estão em todo lado. Muito bem. Olha, agora, Sérgio Raimundo, parece que este título, pelo menos o título do livro, se não crónicas, não sei, terá causado, vá lá, mal-estar entre alguns setores que o teriam mesmo ameaçado, não é? E que a sua família também teria recebido ameaças. Isso é verdade? E porquê? Porquê? Bom, é a mesma pergunta que eu me faço agora. Porquê? Porquê? Porque, digamos assim, quando o livro chegou cá a Moçambique, eu passo mais tempo agora em Portugal, quando vim cá a Moçambique com o livro, eu depois fiz a questão de divulgar nas minhas redes sociais, a dizer que o livro que já tinha sido lançado em Lisboa já seria lançado cá em Moçambique. Digamos que aqui em Moçambique ninguém praticamente ainda conhecia o livro. Eu fiz a publicidade,
Diversas pessoas foram partilhando nas redes sociais, foram falando do livro, mas fizeram uma analogia que eu desconheço do título. As pessoas puseram-se a discutir o título do livro, de um livro que ainda não tinha sido lançado, não sabiam do conteúdo. É verdade que alguns textos que estão lá no livro são, digamos assim, ferozes, são textos diretos, são textos que de uma certa forma fazem uma crítica escandalosa, podemos assim dizer. Mas muita gente aqui em Moçambique deixou-se ficar no título. Então o título foi levantando vários outros livros que eu desconhecia e tudo partiu por aí, porque aquele título foi visto mesmo como uma ameaça, não sei, como uma falta de respeito. Mas eu sempre dizia às pessoas que tinham que esperar pelo livro, porque se esperassem pelo livro, teriam já a coragem de falar comigo sobre os textos, porque eu acho que os textos que fazem parte deste livro são mais atrevidos do que o próprio título. Tá bem. Mas as pessoas deixaram-se ficar no título, puseram-se a ameaçar-me sobre um livro que ainda não tinha sido lançado, e eu achei isso incrível. O livro ainda não tinha sido lançado, mas as pessoas já começavam a me ameaçar a mim, a ameaçar a família, digamos assim. Muito bem. Olha, mas, portanto, parece que o lançamento do livro, pelo menos na cerimónia de lançamento, foi um grande sucesso, casa cheia. Eu vou-te perguntar agora, portanto, se terá, vá lá, esse sucesso terá sido também motivado por essas ameaças e se o livro, portanto, tem estado a vender em Moçambique? Bom, o lançamento do livro teve uma adesão muito assustadora, digamos assim. A sala do Camões, do Instituto Cultural Português, foi de facto pequena. E eu até hoje tenho aqui o braço direito a doer de tanto assinar autógrafo. Mas isso para dizer que eu já tinha seguidores que há muito esperavam pelo livro, porque o livro teve um sucesso na sua primeira apresentação na cidade de Portimão. Em Lisboa também foi um sucesso. E a gente que já acompanhava esse sucesso e já tinha curiosidade. Com isso, não quero deixar de lado que essa polêmica que se levantou pelo título não tenha sido um canal também de publicidade. De certeza foi um canal de publicidade, porque também muita gente foi lá ao evento para dar-me um abraço de solidariedade, porque o lançamento, acima de tudo, não foi só do nascer do livro, foi também de uma reafirmação de coragem de um escritor jovem que tinha tudo para não lançar o livro. Então, acho que essa minha atitude de lançar o livro, mesmo depois de ter dito que eu sofri ameaças, foi também uma atitude de coragem que levou muita gente a ir ao lançamento para dar-me esse abraço, para dar-me essa coragem que eu tanto precisava e também para dizer que não, nós não podemos, exato, e também para dizer que não, nós não podemos nos calar perante as ameaças, porque os escritores, a sua tarefa, de facto, é esta, é de criar. Exatamente. E nenhum escritor pode ser impedido de fazer aquilo que é o seu próprio trabalho. Acho que como é que dizia o falecido e assassinado Carlos Cardoso, não se pode pôr algemas nas palavras, não era? Era assim uma coisa do género que ele dizia. Olha, Sérgio Raimundo, antes de terminarmos, duas perguntas. A primeira é de caráter pessoal. Eu sei que muitas vezes tu és, portanto, apresentado como Sérgio Raimundo Militar. Porquê, vá lá, a alcunha ou o nome de militar? Bom, Sérgio Raimundo Militar, no fundo, vem mesmo, porque eu ando nas lides literárias há muito tempo. Comecei mesmo como declamador de poesia. Sessões de declamação de poesia, de conversa sobre livros. Eu apresentava um poeta que gosto muito, que é uma poesia do poeta militante. Bem, estamos com dificuldades, parece que vamos ter que... Sérgio, ainda me estás a ouvir? Sim, perfeitamente. Ok, está bem. Então, olha, uma última pergunta. Como é que tu vês neste momento a literatura em Moçambique, no Maputo e noutras províncias? Como é que tu vês a posição da literatura moçambicana neste momento? Claro está, tu és um autor jovem, de uma nova geração. A Moçambique tem uma longa história de grandes autores, mas como é que está a situação agora? Como é que tu vês essa situação? Desculpa, eu não entendi o início da pergunta. O início da pergunta é como é que tu vês a situação da literatura moçambicana agora?
Bom, eu acho que nós temos bons escritores, a literatura moçambicana, como sempre, está a avançar. Eu disse uma coisa a um jornal e que eu vou aqui reafirmar. Eu acho que o que eu passei também foi um teste à literatura moçambicana, porque eu sofri ameaças enquanto escritor, enquanto produtor, fazedor de livros. E até hoje as mensagens de coragem, as mensagens de solidariedade só me chegam através de músicos, de dançarinos. Os escritores não veem isto como uma ameaça a toda a classe. Eu acho que foi também uma descoberta, digamos assim, uma descoberta de falta de coragem dos escritores moçambicanos, mas isso deixo à parte. Em termos de crescimento, a literatura moçambicana está num bom caminho, temos tido bons poetas, bons escritores. O que nos falta, como não podia deixar de ser, são oportunidades. Nós não temos editoras e as pequenas editoras que nós temos aqui exigem-nos, digamos assim, milhares para editarem os nossos livros. Somos obrigados a pagar para editarmos os nossos livros, somos obrigados digamos assim, a enveredar pela janela do camarada-chefe, de falar com os chefes para ter o nosso livro publicado. Exatamente. Eu acho que isso é também uma grande mina na nossa literatura, mas fora isso nós estamos num bom caminho e a literatura moçambicana cresce a cada dia. Muito bem, Sérgio Raimundo, nós vamos desejar-lhe todo sucesso. Mais uma vez, um obrigado por ter estado aqui no Washington Fora de Horas. Esperemos que venham mais livros, com ou sem o camarada-chefe. Mas muito obrigado por ter estado aqui e, portanto, boa sorte, bom sucesso, boa escrita. Olha, e não se esqueça de fortalecer o músculo do braço para assinar aquelas assinaturas todas. Obrigado.